Queridos irmãos e irmãs, vamos caminhar mais um pouquinho com a nossa catequese. Hoje nós vamos falar um pouco da terceira carta das 7 que vem de Apocalipse para ser entregue às 7 igrejas da Ásia. E é conforme eu já falei, vou repetir, quando fala 7 a totalidade, ou seja, essa carta é para todas as igrejas, inclusive a nossa. A carta está no capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 12 ao versículo 17. Carta à igreja de Pérgamo, na Ásia. Assim diz o Senhor: escreva ao anjo da igreja de Pérgamos, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 cortes. Conheço o lugar onde você mora, e é aí onde fica o trono de Satanás. Mas você mantém firme o meu nome. Você não renegou a fé, nem mesmo no tempo de Antipas. Ele era minha testemunha fiel e foi morto no meio de vocês, aí onde mora Satanás. Mas você tem umas coisas que eu reprovo. Muita gente por aí segue a doutrina de Balaão, aquele que ensinava Balaque a colocar pedra de tropeço no caminho do povo de Israel. Ele queria que os filhos de Israel comessem carne oferecida aos ídolos. Queria que se prostituíssem. Muita gente por aí também vai atrás da doutrina dos nicolaítas. Vamos converter-se. Caso contrário, logo eu venho combater vocês com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um prêmio, o maná escondido. Darei também uma pedrinha branca a cada um. Nela está escrito um nome novo, que ninguém conhece, só quem já recebeu. Palavra do Senhor. Então, vamos caminhar para a nossa catequese, vendo o que essa carta tem para nós. Diz o Senhor: e sei onde você mora. Quem está falando é quem tem uma espada afiada de 2 cortes. Conheço o lugar onde você mora, e aí fica o trono de Satanás, onde mora também o Satanás. Ele diz. Queridos irmãos e irmãs, Pérgamo era uma cidade
onde eles tinham uma grande adoração ao imperador. Faziam culto ao imperador. E isso é muito falado no livro de Apocalipse, como ele é ou era o anticristo. Muito culto ao imperador, e colocar alguém no lugar de Deus, isso é idolatria. Trocar Deus por alguma coisa é idolatria. Trocar Deus, o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra, colocar alguém no lugar dele, isso é idolatria. E isso é terrível, isso desagrada a Deus. É como ele disse: eu vou aí, se vocês não se converterem, eu vou aí e combato vocês com a minha espada de 2 cortes. A comunidade, de uma forma geral, ela precisa se definir. Vamos à casa do Senhor. Então vamos à casa do Senhor. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos adorar a Santíssima Trindade. Isso é uma definição. Nós vamos adorar o Deus Trino. Isso é uma definição. Tem que definir. Não pode ficar dividido. Porque a divisão, ela vem do maligno. Divisão, diabo. Divisão, a palavra já diz. E isso desagrada o nosso querido Deus. Então ela não pode se dividir. Ele fala aqui também de Antipas, né? Quem era Antipas? Antipas foi um bispo, por isso que ele diz, ele era a minha testemunha, né? E foi morto no meio de vocês, né? Antipas era um bispo fiel a Deus, né? Então, e ele foi morto, não é, por esse trono, né, de Satanás, né? Muito bem. E Deus fala no Balaque, que era um falso, né? Ele tinha uma falsa doutrina, né? Esse era o verdadeiro criador, né? Vamos dizer assim, da idolatria, né? Balaque quer dizer destruidor, né? E ele é que vivia incentivando o povo naquela época, nessa cidade, a amaldiçoar o povo judeu, a amaldiçoar o povo de Israel, né? Por isso é que Jesus escreve na carta, né, que manda João escrever, né, na carta a Pérgamos, orientando o povo da igreja para se converter. Nós temos que ter muito cuidado, não é? E definir e ficar firme, não é, em Jesus Cristo. Porque essas cartas, elas vão chamando a atenção, elas vão mostrando para nós que dentro da igreja ou dentro da comunidade, muitas das vezes, há coisas que não agradam a Deus. E nós temos que procurar orientar, acertar isso, fazendo uma catequese. Por isso é que nós estamos hoje, né, trabalhando mais um pouquinho na catequese, né? E falando em catequese, nós estamos no mês
estamos num mês do chamado de Deus, né? Um mês que é o mês, né? O mês de agosto é o mês das vocações, é o mês chamado de Deus, né? Então, se nós estamos falando de catequese, vamos falar hoje dos primeiros catequistas, né? Dar os parabéns, né? Aos pais, né? Que são os primeiros catequistas, né? Quando a criança vai estudar o catecismo, vai estudar com as catequistas, né? Lá da igreja, da comunidade, as crianças já vêm né, educado pelos seus pais de uma certa forma, é claro, né? Iniciou dentro da família. A igreja, essa semana que nós estamos nela, ela falou do clero, né? Eu falei quando eu postei o vídeo de domingo, né, do 18º, domingo do tempo comum, eu falei do clero, né? Falei do nosso clero, do diácono até o papa. Essa semana que vem, a igreja vai falar da família, que é o início de tudo. Amém? Vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço, irmãos e irmãs, a paz de Cristo.